Dando continuidade ao nosso evento, iniciaremos agora a apresentação da empresa Carteira Global, com a palavra o senhor Gabriel Fioravante. Gabriel, o senhor tem 30 minutos. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer, eu sou o Gabriel Cantudo, Carteira Global. Eu vou compartilhar minha tela aqui e começar a apresentação. Está certinho. Vocês estão vendo minha tela certinho, compartilhado? Então, vou começar a apresentação. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha aqui, tanto no link do Zoom, como no link do YouTube, né? Esse programa aqui está sendo transmitido ao vivo. E a gente do Carteira Global fica muito feliz em participar desse workshop, desse hackathon, porque a gente acredita que mentes brilhantes com a motivação correta trazem grandes resultados. Tá? E é um pouco do que a gente sempre pensou aqui no Carteira Global. Carteira Global, começando um pouco da nossa história, nós fomos criados, né? A gente fundou o Carteira Global, eu com o meu sócio, que é o nosso CTO, eu atuo na posição de CEO do Carteira Global, com o intuito de desenvolver ferramentas para ajudar o dia a dia do investidor e investidora brasileira, e também dos assessores financeiros, né, que a gente acredita que é uma grande ferramenta, uma grande contribuição para a educação financeira do país. Tá? A gente está no momento de revolução da nossa educação financeira, de como que a gente investe, isso puxado pelas grandes corretoras do mercado, mas também eu acredito que o brasileiro está cada vez mais conseguindo entender realmente o valor do dinheiro. E eu quero dizer isso num cenário de juros baixos, muito mais pessoas entrando em bolsa, muito mais pessoas entrando em todos esses tipos de investimentos que tem no mercado. Tá? Então, no meio de todos esses investimentos, o Carteira Global surgiu como uma plataforma justamente para conseguir auxiliar desde o pequeno investidor, da pequena investidora, até o grande investidor, a grande investidora, e também os assessores financeiros. Tá? Tem uma frase que a gente acredita como máxima, que é no man is better than a machine, no machine is better than a man with a machine. Basicamente, a gente acredita que a máquina, principalmente para problemas computacionais, problemas de matemática e estatística, em que se demanda muito cálculo, muito poder de processamento, ela é melhor sim que o ser humano, tá? Porém, o ser humano é indispensável nas relações humanas, dado que boa parte do processo de investimento e alocação de portfólios, além da parte financeira, quantitativa, também tem toda a parte psicológica, né, e de behavior. Então, juntando o melhor dos dois mundos, que é a parte matemática, computacional, em que a máquina consegue fazer muito bem, com o melhor do ser humano, que é o relacionamento, é explicar, é entender a personalidade de cada pessoa e cada ponto da jornada desse investidor, dessa investidora no mercado financeiro, a gente acredita que a gente junta no melhor tipo de serviço possível, tá? E a gente construiu o Carteira Global sempre com esse intuito. E pensando nisso, a gente criou 4 etapas dentro do nosso processo de investimento, que se traduz em sessões da nossa plataforma, em sessões de funcionalidades. Então, Carteira Global é uma plataforma aberta, vocês podem acessar no carteiraglobal.com, e dentro do Carteira Global a gente vai ter 4 funcionalidades, que dentro dessas 4 macro funcionalidades tem diversas funcionalidades menores, né? E a gente se baseou no nosso desenvolvimento de software e de negócio numa metodologia muito conhecida no mundo de gestão, que é o PDCA, né? O Plan, Do, Check and Act. A gente acredita que o Plan, Do, Check and Act, que é um processo de gestão de equipes, de software, até, você consegue aplicar muito bem ao mundo dos investimentos. E, para isso, nessas 4 etapas, a gente desenvolveu essas 4 funcionalidades. Então, começando com a parte de planejamento, né,
que seria a parte do conhecimento financeiro, a gente desenvolveu diversas ferramentas para vocês acessarem notícias, dados, informações sobre os ativos. Ativos, né, são investimentos, sejam eles ações, fundos de investimentos, renda fixa, fundos imobiliários, enfim, tem uma infinidade de ativos no mercado brasileiro, inclusive, tá? Após essa etapa, a gente acredita que o próximo passo é você fazer uma comparação principalmente a rentabilidade histórica, mas também características de rentabilidade relativa. Quanto que isso rendeu versus um benchmark, seja ele o CDI, seja ele o Ibovespa, entre outras estatísticas, em especial a parte do desvio padrão, que é uma característica de risco amplamente utilizada no mundo dos investimentos, e outras medidas específicas, como, por exemplo, o Sharpe desses ativos. Então, a gente criou um comparador de investimentos que compara desde ativos de renda fixa a fundos, ativos de renda variável, tudo numa única plataforma. Após essa etapa, a gente entende que você tem que fazer o acompanhamento mensal ou trimestral dessa sua carteira de investimento. E aí a gente criou o que a gente chama de controle, que é um agregador e cotizador de carteiras multi-instituição financeira. Inclusive, o nome Carteira Global vem justamente disso, numa ideia em que você consegue pegar todos os seus investimentos, muitas vezes espalhado em mais de 2, 3 corretoras ou bancos, e colocar numa única plataforma e conseguir isso ver de forma agregada, consolidada e, principalmente, ter dashboards indicativos em que você consegue entender qual ativo está rendendo mais, qual ativo está rendendo menos, e responder uma pergunta que muito investidor quer saber, e geralmente se você investe para isso. Quanto que meu dinheiro está rendendo e por quê, né? E aí, a partir do porquê, a gente deixa as casas de análise, os assessores a responder isso. A gente faz a conta. E, por fim, a última parte, que é o Conquiste, em que a gente tem simulador de carteiras, estudo de investimentos, e a gente entende que é tanto o final do ciclo, mas também o começo do ciclo, né? Quando a gente faz investimentos, na maioria dos casos, a gente tem que pensar numa meta, seja ela uma meta financeira ou um objetivo financeiro atrelado àquela poupança que você está fazendo. E a melhor forma de você conseguir fazer isso é conseguindo ter um objetivo claro, com um tempo bem definido. Então, na parte do simulador de carteiras, do estudo de investimento, é um lugar que você consegue definir carteiras e testar o passado dessas carteiras. Como que eu teria rendido nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, se eu tivesse investido no ativo A, B e C, então você consegue fazer esse backtest. Só que esse ciclo é um ciclo contínuo, né? Ele não é um ciclo que acaba e pronto, você terminou. É um ciclo que ele recomeça a partir do momento que você tem investimentos e a cada 2, 3 meses, que seja, você tem que sempre estar acompanhando esse portfólio para conseguir ver se tem uma nova oportunidade de investimento ou uma nova oportunidade de realocação dessa carteira que você investiu. Então, essa é a ideia central do Carteira Global, tá? E a gente entende como solução, né, dado que a gente é uma plataforma, a gente é 100% baseado em dados, em software, né? A gente é um software as a service, então a gente entende o Carteira Global como um sistema de inteligência para o novo mercado financeiro. Em que sentido esse novo mercado financeiro, né? O mercado financeiro está cada vez mais competitivo, cada vez maior, com gente cada vez mais qualificada. Então a gente acredita que se o ser humano, por mais qualificado que ele for, conforme eu comentei anteriormente, se ele não conseguir ter uma plataforma, como a gente tem falado muito de dados, e até nas outras apresentações, se ele não conseguir ter uma plataforma que instrua ele a investir o tempo correto, no cliente correto, e ter a assessoria correta, ele vai ficar para trás. Por mais que ele saiba fazer isso de experiência, quanto melhor for o software, mais conseguir economizar tempo para ele e mais assertivo for as recomendações, as informações que ele der para o cliente correto, menos tempo ele vai gastar e mais ele vai conseguir trazer de retorno, tanto para ele, mas principalmente para o seu cliente, que não vai perder tempo com coisas que eventualmente ele não gostaria de olhar ou não encontrar coisas que ele gostaria de estar vendo, né? Tem sempre esses dois problemas. Dito isso, a gente criou um acronômio aqui, que a gente chama de Global Score, tá? É o nosso sistema de classificação de 3 coisas: de originação, relacionamento e endereçamento.
que a gente quer dizer com essas três siglas, né? Originação, relacionamento e endereçamento. Na parte da originação, que esse assessor e até eventualmente um investidor, ele consegue achar um cliente que realmente faz sentido para aquele tipo de serviço que ele preste, isso através das nossas ferramentas. Após que esse cliente vira, né, efetivamente um cliente, ele para de ser um prospect e vira um cliente, a gente entende que uma das melhores coisas que você pode fazer é ter um relacionamento perto e acompanhando financeiramente esses investimentos. E para isso a gente também é uma plataforma de relacionamento, principalmente relacionamento de longo prazo. E por fim, né, com todas as informações que a gente tem na nossa base de dados, tanto informações de mercado como informações de cliente, naturalmente sempre de forma anônima, a gente consegue criar uma inteligência de endereçamento de ofertas. Então, se tem um cliente que gosta mais de renda fixa e tem uma nova emissão de renda fixa, por que não mostrar essa renda fixa para esse cliente e, eventualmente, um cliente que gosta mais de renda variável, mostrar uma oferta de renda variável, e assim sucessivamente, tá? Dentro desse projeto, né, desse projeto do Carteira Global, a gente se enxerga inserido dentro de um projeto maior, né, dentro de um ecossistema, em que a gente é parte do processo, em que a gente fomenta também um ciclo que deve cada vez se autoalimentar de funcionalidades e pontos de contato e pontos de funcionalidades. Então, a gente enxerga tanto dados e ferramentas, gerando engajamento através dos nossos conteúdos e ferramentas, e democratizando principalmente o acesso a informações financeiras, que hoje em dia, né, tem algumas plataformas que fazem isso e são muito caras. Então, a gente democratiza não apenas o acesso à informação, mas também as ferramentas para você conseguir enxergar essa informação de uma maneira mais clara. Posteriormente, e junto à nossa plataforma, a gente faz essa parte de consolidação de carteiras, em que você consegue ter uma consolidação, em alguns casos, automatizada de qualquer instituição financeira do país e conseguir entender o seu portfólio global, né? Daí o nome carteira global, e uma vez que a gente tem tanto o que a gente chama de market data quanto client data, a gente começa a formar um big data, né? Um pool de data, e a gente está colocando modelos de aprendizado dentro desse pool de data para criar o que a gente chama de AI, mas no sentido de nosso assistente inteligente, tá? Para vários investidores, para conseguir enxergar através de dados coisas que, como ser humano, que não tem muita experiência, seja ele um investidor ou um assessor, não conseguiria enxergar. Ou até um ser humano que tenha muita experiência, dada a infinidade de dados e de clientes, ele também não conseguiria enxergar. E como isso é retroalimentado pelas próprias decisões tomadas na plataforma e pelo maior volume de dados que, consequentemente, a gente está recebendo, cada vez mais essa inteligência artificial fica mais inteligente, certo? Mas o que a gente veio propor aqui é justamente a criação de um modelo de otimização de carteiras, né? Em que a gente chama de robô for advisor. Não é só robô advisor, como robô for advisor, em que existe toda uma teoria financeira quantitativa de otimização de portfólio, né? De alocação eficiente de capital em portfólios, sejam de ações, fundos de investimento, e a gente quer trazer essa ciência financeira que está sendo desenvolvida há mais de 60, 70 anos, que computacionalmente, hoje nem tanto, mas computacionalmente é relativamente complexo, trazer isso, abstrair essa complexidade através das nossas ferramentas, mas ao mesmo tempo deixar isso no dia a dia do investidor, pessoa física ou até do assessor, e conseguir que o robô abstraia a complexidade e o ser humano coloque sua personalidade, né, suas preferências dentro desse modelo. E, por fim, a grande visão, né, que retroalimenta tudo isso é que a gente cria um marketplace de inteligência patrimonial, né? Então, o que a gente fala que é uma visão holística, uma visão 360 da vida financeira, não apenas olhando em investimentos, né, mas também olhando com seguros, olhando com câmbio, quando vai fazer uma viagem, cartão de crédito, uma espécie de visão 360 que consiga, dentro do nosso ecossistema de ferramentas, empresas e fintechs que existem hoje no mercado, conseguir atender esse cliente da melhor maneira e de forma escalável. Então, sempre pensando dessas duas formas, tá?
Uma das coisas que a gente se propõe aqui a fazer, né, são algumas funcionalidades, inclusive de um benchmark americano, né, analytics de portfólio. Então, vou ver como que seu portfólio está rendendo, qual ativo está rendendo mais, qual que está rendendo menos, por quê, qual que tem maior risco, qual que tem menor risco, e, consequentemente, qual tem o menor e maior Sharpe, por exemplo, que é uma medida que pondera risco, retorno por risco. Agregação de contas, né, multi-instituição financeira no último lugar. O que a gente está propondo aqui no desafio é a parte de otimização de portfólio, já entro posteriormente. Uma parte de multi-asset screener, que também é um ranking, né, é um filtro que você consegue filtrar por uma infinidade de dados que a gente tem na nossa base de dados hoje e conseguir encontrar evidências ou conseguir encontrar janelas de oportunidade para você fazer um tipo de operação, tá? Também a gente está desenvolvendo um sistema proprietário, um score proprietário de ações e fundos de investimento para que você consiga normalizar de diferentes ativos de diferentes riscos ou ativos de diferentes setores numa mesma base, mesmo padrão e conseguir que eles sejam comparáveis. E o que a gente preza muito são por duas coisas, né? Tanto pela design da plataforma em termos de elegância, facilidade de utilizar, fluxo de cliques para ver se isso, mas também na acurácia das nossas informações, tanto de base de dados como de memória de cálculo, né? No mundo financeiro, é muito importante, não que só esteja correto, que funcione, né? Mas que realmente esteja correto os valores, porque isso é uma representação que seja de forma virtual, mas é uma representação do portfólio do cliente. Então, a gente sempre tem essa preocupação, que a memória e a base de dados esteja 100% correta, e é um trabalho muito grande para que isso seja verdade, mas, ao mesmo tempo, que essa informação chegue de maneira fácil e bonita e elegante, né? A gente gosta dessa palavra, para que o cliente consiga visualizar essa informação de uma forma simples, tá? E o desafio proposto que a gente tem dentro desse challenge, desse hackathon que a gente vai fazer, é o que a gente chama do robô for advisor, né? O desafio consiste em desenvolver um modelo de otimização de portfólio de fundos de investimento através da metodologia de seleção de portfólios de Harry Markowitz, com adição de restrições reais, com aplicação mínima inicial em cada fundo. Tá? Então, existem algumas metodologias de otimização de portfólio. A mais famosa é a otimização de Markowitz, que acha a que a gente chama de fronteira eficiente, levando dois parâmetros, principalmente em questão aqui, que é retorno esperado e desvio padrão, porém, a gente tem a questão da covariância entre os retornos diários desses ativos dentro do portfólio. E a proposta de output é justamente chegar num portfólio ótimo para cada nível de risco em que a gente consiga maximizar essa relação de risco e retorno, que é medido pelo Sharpe, né? O Sharpe Ratio, que é o retorno ajustado pelo risco excedente ao benchmark, que geralmente é o CDI. Então, essa é a proposta, mas qual que é o real desafio aqui? Que dentro desse modelo, ele não leva de forma linear, pelo menos, em consideração o valor mínimo para você aportar em cada fundo. Então, existe uma restrição do próprio mercado em que um fundo de investimento A, ele consegue, no mínimo, aplicar R$5.000 naquele investimento. Então, se o modelo eventualmente me desse um output em que eu deveria pôr, por exemplo, 3% do meu portfólio de R$100.000 e no final do dia isso fosse R$3.000, apesar daquele seu portfólio ótimo, recomendado pelo modelo, na prática eu não conseguiria fazer aquele investimento, porque o fundo no mínimo aceita R$5.000 de investimento mínimo. Porém, existem algumas outras formas de você conseguir incluir essas restrições e também conseguir fazer algumas que a gente chama aparar as arestas, no sentido de a gente conseguir fazer que esses outputs do modelo fossem exatamente ajustados para que um ser humano conseguisse entender e não ficasse, por exemplo, valores quebrados ou ficasse vendido num fundo, que na prática não é possível. Então, tem algumas coisas que o modelo eventualmente traria e a gente tem que restringir o modelo para que ele não trouxesse esse tipo de coisa, esse tipo de solução, né? Então, é como otimizar um modelo não linear com a restrição de ou. Então, por exemplo, a gente precisa que seja investido num ativo. Eu quero que seja pelo menos R$10.000.
ou ele pode ser zero. Na prática, o modelo você vai considerar uma coisa ou outra. Como que a gente faz que esse modelo considere também uma segunda possibilidade, e não só uma possibilidade E? E, além disso, a gente tem um problema no processamento desse código, né? Quando a gente começa a colocar muitos ativos nessa base de dados, nesse input desse modelo, cada vez o problema fica extremamente mais complexo e, consequentemente, demanda um processamento computacional muito maior, o que deixa o código ineficiente, né? Em alguns casos, esse modelo, dependendo do número de ativos, pode rodar por dias. Então, como que a gente desenvolve um código eficiente que descarte diversos fundos antes mesmo deles serem levados em consideração pelo modelo, né? Como desenvolver um método de otimização interativo sem exponencializar o tempo de execução? Então, além dele ser um código que tem as restrições, vamos dizer, do mundo real, do investidor, né, normal, como que a gente consegue que essas restrições também não deixem o modelo muito mais devagar, e isso consiga não exponencializar o tempo de execução desse modelo. E como encontrar portfólios não ótimos, mas o mais perto possível do ótimo, levando em consideração as restrições. Então, provavelmente, o que o modelo vai conseguir encontrar não são portfólios 100% ótimos, né, no sentido matemático da palavra, mas sim portfólios quase ótimos, mas que contemplam as restrições que a gente colocar no modelo e, por exemplo, trazer valores humanizados. No lugar de 4.997, por exemplo, ser R$ 5.000 para ser um valor inteiro. Então, tem, além de restrições, vamos dizer, mais fortes, que são restrições do mundo reais, como que a gente deixa também essa sugestão um pouco mais humana, que fica mais fácil para o investidor conseguir entender, né? E as nossas dúvidas são: qual é o melhor caminho para o desenvolvimento desse modelo? Até onde esse modelo pode nos ajudar? Quanto tempo, qual o tempo de execução do modelo? Qual a contribuição marginal para o tempo de execução do modelo para um novo ativo considerado, né? Então, além do tempo de execução total do modelo, se a gente quisesse incluir mais ativos, o quanto tempo isso demoraria se a gente quisesse incluir mais 20, 30? Quanto que seria essa contribuição adicional, essa contribuição marginal, né? E qual a melhor metodologia para limpar a lista de ativos descartados antes mesmo deles serem inseridos no modelo? Muitos ativos têm autocorrelação, eles parecem de alguma forma, muitas vezes eles são até iguais. Como que a gente limpa essa base para, antes mesmo a gente testar e otimizar o tempo de execução do modelo, a gente já descarte diversas variáveis de input e consiga, antes mesmo do input, já ter um modelo otimizado, tá? E, por fim, aqui eu trouxe uma lista de anexo, por exemplo, de alguns fundos, que vocês podem ver que, geralmente, lá nas corretoras, traz a rentabilidade no ano, nos últimos 12 meses, 24 meses, e principalmente essas duas informações, de aplicação mínima e taxa de administração. Então, a principal restrição que a gente vai querer tratar nesse momento é a aplicação mínima. E, para isso, a gente tem que fazer um modelo que considere ou 5.000, por exemplo, pegando esse fundo aqui, 3Rs, ou 5% do portfólio, no caso de um portfólio de R$ 100.000, que dá os R$ 5.000, ou então ele tem que ser zero, porque aí não daria para você aplicar nesse fundo. Então, o modelo sugerido é baseado numa biblioteca em Python, então a gente já tem uma biblioteca que foi desenvolvida em Python com vários parâmetros de modelagem de risco, para diversos fatores de risco, utilizando a metodologia de otimização de portfólio, né, de seleção de portfólios de Markowitz, porém com um adicional de uma restrição real que essa biblioteca não prevê, ou pelo menos não disponibiliza nesse momento, que é a restrição de aplicação mínima em cada um desses fundos de investimento. Perfeito? Então, não sei se perguntar alguma coisa, acho que eu tenho mais 4, eu deixo aberto caso alguém queira perguntar alguma coisa. Então, só uma coisa, tem umas perguntas no chat aí, desculpa. Se tiver tempo, eu posso fazê-las agora, viu? A Damiana falar. Pode. Acho que tem 5 minutos aí, eu tento ser mais sucinto. Então eu vou assim, aqui tem o seguinte, o Vitor Cunha escreveu assim: você da carteira global tem acesso ao SEI do cliente? Uma pergunta não técnica, mas tudo bem. Legal. Uma primeira Hoje, pergunta.
Legal. O SEI é o Central Eletrônica do Investidor, é a plataforma online em que a B3, né, que é a nossa corretora, nossa bolsa de valores, consolida todas as informações. Hoje a gente não faz a agregação automatizada com o SEI, porque ele tem um limitante de 18 meses, tá? Então você não consegue pegar um histórico maior que 18 meses, isso atrapalha em algumas métricas da cotização. Tá? Então, a resposta não, a gente não faz integração com o SEI. Não, certo. E outra coisa aqui aqui só tem umas iniciais, LS, LJSA, né? Fala sobre a questão do futuro ser probabilístico, então como que você pode prever que uma carteira é boa ou não olhando para o futuro, né? Como você pode prever o futuro? Essa é uma pergunta. Perfeito. Será que Umas, redes umas, neurais conseguem mesmo prever o futuro? Essa é completando, né, a pergunta. Desculpa. tá, perfeito. Sobre as redes neurais, eu não sou expert, né, longe disso, já trabalhei com ferramentas de redes neurais, e como qualquer modelo, você tenta modelar o que vai acontecer no futuro com dados passados, ou até com perspectiva de dados futuros, né? Mas no final do dia são todos modelos. Então, não acredito que redes neurais consiga também prever muito bem o futuro, principalmente quando a gente fala de renda variável, etc. E eu concordo que o maior problema do modelo de Markowitz, ou qualquer outro desse, é que ele estima, num primeiro momento, né, ele assume que retornos passados vão ser retornos futuros. E esse é um pouco do problema, né, de todo o mercado de investimentos, até da própria estatística voltada para investimentos, que retornos passados não são garantia de retorno futuro. Porém, é algum parâmetro que tem. Mas, além disso, ele utiliza o risco, né, como desvio padrão e a covariância desses retornos para montar uma matriz de covariância entre os ativos considerados no modelo, porque isso é muito importante para o risco do portfólio. Então, a resposta simples não, a gente está utilizando retornos passados, covariância passada e risco, né, desvio padrão passado, para prever o futuro. Não é o ideal, você consegue, inclusive, colocar outras estimativas, por exemplo, utilizando o modelo de Black-Litterman, que ele faz justamente esse ajuste, então que você pode colocar seus views, né, a sua perspectiva para cada setor, para cada classe do seu portfólio, e conseguir fazer uma combinação entre estatísticas passadas com perspectivas futuras. E tentar achar um modelo um pouco melhor do que simplesmente olhando para o passado e assumindo que o passado é verdade para o futuro. Porém, isso tudo depende do modelo, depende de quem faz esse tipo de análise, depende de quem faz esse tipo de estimativa, né? Tem diversas casas de análise, por exemplo, a Eleven, que é especialista nisso, faz perspectiva, né, futura de valorização de ações. E aí faz toda uma análise fundamentalista, entra a fundo no que aquela empresa faz e como está os cenários, tanto microeconômico como macroeconômico para aquela empresa, e projeta esses cenários. Mas tudo depende de diversas variáveis, né? Inclusive até variáveis políticas. Então, é muito incerto. De qualquer forma, minha opinião sempre assim, é sempre trazer um pouco mais de ciência matemática, ciência quantitativa aqui para o mundo dos investimentos, que pelo menos a parte de risco você consegue ter uma maior visão, porque retorno é um pouco mais incerto. Então, a resposta finalmente não, a gente não consegue prever o futuro, mas pelo menos eu acredito que a gente consegue ter um portfólio mais seguro, talvez, com melhor risco ajustado à perspectiva de retorno que você pretende para aquele portfólio. Bom, agradecer a resposta aí, viu, Gabriel? Sem problema, Renato. Tem mais alguma pergunta? Não, só essas mesmo. Perfeito. Gabriel, obrigada, Acho que eu então, consegui. pela sua apresentação, pelas respostas das perguntas.